Fala, meus queridos, voltando aqui com a nossa saga da leitura do Novo Testamento conforme a melhor tradução para o português. Dando continuidade, vamos estar iniciando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus e começa dessa forma. Naquela ocasião, ainda continuando o contexto do capítulo 11, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Já seus discípulos sentiram fome e começaram a colher espigas e a comer. E ao ver aquilo, os fariseus disseram a ele: "Epa, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado." Mas ele lhes disse: "Será que vocês não têm lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou será que vocês não têm lido a lei que nos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se vocês ao menos soubessem o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Além do mais, o Filho do Homem é Senhor do sábado." E prosseguindo dali, ele entrou na sinagoga deles, e aí havia um homem com uma das mãos atrofiada. E eles, para que pudessem acusá-lo, lhes perguntaram, dizendo: "É lícito curar no sábado?" Então ele lhes disse: "Qual homem haverá entre vocês que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa vala, não vai pegá-la e tirá-la? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado." Então ele diz ao homem: "Estenda a tua mão." E ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã, como a outra. Mas os fariseus, após saírem, conspiraram contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas sabendo disso, Jesus retirou-se dali, e grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Mas ele os advertiu que não proclamasse sua fama, para que se cumprisse o que foi falado por meio do profeta Isaías, a saber: "Eis o meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele declarará a justiça às nações. Ele não discutirá, nem gritará, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas. Ele não quebrará um junco machucado, e não apagará um pavio fumegante, até que leve a justiça à vitória, e em seu nome nações confiarão." Então aqui você já tem a resposta, do porquê Jesus fazia essa coisa de curar as pessoas e falar para ela não sair divulgando e espalhando a fama dele. Versículo 22. Então trouxeram a ele um demonizado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego mudo falava e via. E todo o povo ficou maravilhado e disse: "Não seria este o Cristo, o filho de Davi?" Mas ao ouvirem isso, os fariseus disseram: "Este não expulsa demônios a não ser por Beelzebu, chefe dos demônios." Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: "Cada reino dividido contra si mesmo acaba arruinado, e cada cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente o reino de Deus já chegou a vocês. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, a não ser que amarre o homem forte primeiro? Se então poderá saquear a casa." Então aqui nessa etapa, parece que Jesus está claramente dizendo como proceder na questão de expulsão de demônios. Então, como que ele faz isso? Para saquear a casa do valente, tem que ser mais valente que ele. Por isso que nós vamos contra a força do mal e a ação maligna com o nome de Jesus e não o nosso. Porque o nome dele está acima de todo nome, está acima sobre todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, parece que existe uma etapa de você amarrar e saquear a casa do valente. No caso, o demônio que esteja atuando na vida de uma pessoa em suas variantes. "Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E quem quer que fale uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas quem quer que fale contra o Espírito, não lhe será perdoado nem na era presente, nem na próxima. Ou façam
a árvore boa seu fruto bom, ou façam a árvore podre o seu fruto podre. Pois a árvore se conhece pelo fruto. Raça de víboras, como podem vocês, sendo malignos, falar coisas boas? Pois é de que há em abundância no coração que a boca fala. O homem bom do seu bom depósito produz coisas boas, e o homem maligno do seu maligno depósito produz coisas malignas. E eu ainda vos digo que de cada palavra inútil qualquer que as pessoas possam falar, darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Então alguns dos escribas e fariseus reagiram dizendo: Mestre, queremos ver tua parte, um sinal miraculoso. Mas como resposta, lhes disse: uma geração maligna e adúltera quer um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no estômago do monstro marinho, e aqui ele fala monstro, não fala peixe, tá? Isso é interessante nessa tradução, porque em muitas passagens dá peixe, no grande peixe, mas era um monstro, tá? Uma espécie de monstro marinho, de fato. Pode ser uma espécie que não existe mais hoje. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Homens ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que uma maior que a de Jonas está aqui. A rainha do sul será levantada no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio nos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que uma maior do que a de Salomão está aqui. Quando um espírito imundo, demônio no caso, sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo 7 espíritos diferentes, mais malignos do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração maligna. Então aqui tem um ponto muito interessante, né? Como funciona? O que acontece com o demônio quando ele é expulso? Fato é que demônios eles vão tentar voltar. E se ele encontra a casa vazia, vai tornar o estado daquela pessoa pior do que o primeiro. Outra coisa, aqui dá a entender que o motivo pelo qual ele chama outros demônios, é realmente um fator de resistência. E ele consegue oferecer resistência, senão ele não faria isso. Observamos que naquele episódio em que os discípulos de Jesus tentam tirar um demônio de uma criança, eles não conseguem. Jesus fala que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Dá a entender de fato que existe sim essa questão de demônios conseguirem resistir, e que nós, e uma parte nossa do nosso preparo, da nossa intimidade com Deus, com a autoridade que Deus nos dá. Mas na prática, Jesus está mostrando aqui como funciona essa operação dentro de uma pessoa, e que também tem parte dessa pessoa, porque se essa pessoa ela não se compromete com Deus, ela é curada, os demônios são expulsos, mas ela esquece Jesus, a tendência é que ela vai arrumar a casa, mas por deixá-la vazia, o espírito volta. Dando continuidade, mas aí enquanto ele ainda falava à multidão, a sua mãe e seus irmãos pararam no lado de fora, querendo falar com ele. Então alguém lhe disse: olha, a tua mãe e teus irmãos estão parados lá fora, querendo falar contigo. Mas como resposta, ele disse ao que havia lhe informado: quem é minha mãe? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para seus discípulos, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã é minha mãe. Bom, terminamos aqui capítulo 12 e voltamos no capítulo 13.